E aí pessoal, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui um notebook que eu acabei de criar aqui para fazer uma tabela de frequência no Python, tá? Então a gente está usando uma base de dados de exemplo aqui de filmes do Netflix, tá? Tá pegando em CSV, eu vou disponibilizar esse CSV para vocês no Moodle. Então só para vocês darem uma olhada aqui, usando função head, né, as 5 primeiras linhas da base, é uma base de dados de filmes, tá? Tem aqui o nome do filme, dados como ano de lançamento, gênero, país de produção do filme, score no IMDb. Para quem não sabe, o IMDb é uma plataforma que dá um score de qualidade dos filmes, né, por meio de críticos lá, e por meio de votação também, então de 1 a 10. A gente tem um coeficiente de popularidade também, um score, na verdade, de popularidade aqui entre 0 e 100, tá? Vocês podem ver aqui o Exorcista tem uma alta popularidade, tá? Então a gente vai explorar um pouquinho a tabela de frequência que a gente vai querer fazer nesses dados aqui. Vamos tentar ver quantos filmes nós temos por país de produção, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês dois métodos, tá? O primeiro método através de listas no Python, a gente basicamente vai gerar listas com os dados que a gente quer e depois vai agregar tudo no mesmo data frame. Isso aí é uma opção. A outra opção a gente vai usar uma função do Pandas, que já, na minha opinião, de forma mais ágil, já gera o mesmo tipo de informação, tá? Mas vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é gerar duas listas, tá? A primeira aqui eu chamei de lista países, que é a gente está basicamente extraindo como lista essa coluna de production countries aqui, né? A gente vai tirar tudo isso daqui e botar numa lista. A outra a gente está pedindo, criando uma lista de países únicos, tá? Só os países que um registro para cada país que existe na base. A gente está usando a função set aqui, né, que retorna os valores únicos de uma coluna em formato de lista. Tá, vamos ver aqui como é que ficou o lista países únicos. Ficou assim, ó. São 8 países ali que temos na base de dados. Legal? Beleza. Criadas essas listas, agora a gente tem que fazer uma conta, né? Quantas vezes aparece cada país registrado nessa lista países aqui, né? A lista países, vocês vão ver que é uma lista grandona da coluna extraída ali, ó. Tá? Quantas vezes cada país aparece? Quais países? É essa lista de países únicos aqui que são os países existentes na base. Então tem um for aqui, né? A gente inicializa ali uma lista chamada frequência como vazia. E aí para todos os países que temos ele vai iterar sobre todos os países que temos países na lista de países únicos. E ele vai ir adicionando um registro baseado na contagem dentro da lista países, tá? E no final o que a gente tem então é isso aqui, né? Para cada um dos 8 países a gente tem ali uma série com a conta de cada país, beleza? Aí a gente quer deixar isso bonitinho, vamos criar uma tabela então agora. Chamei aqui de tab frequência, tá? Então, coluna país vai ser o quê? Vai ser a lista de países únicos. E a coluna frequência vai ser essa lista que a gente acabou de criar aqui, tá? Em vez de ser duas séries no Pandas, em vez de ser um dicionário, eu estou pedindo para ele converter aqui para um data frame. Vamos ver como é que fica. Ficou assim, ó. Então, os países aqui e a frequência de filmes por país. Isso aqui é uma tabela de frequência, tá? Isso aqui é uma tabela de frequência. Agora, vamos supor que a gente quer adicionar algumas informações a mais. A frequência acumulada como uma nova coluna. Chamamos de frequência acumulada. E vai ser o quê? A soma cumulativa, né? Ou seja, essa função aqui do Pandas, CumSum, da tabela da coluna de frequência, tá? A cara dela vai ficar o quê? Essa série aqui, ó. Você vê que ele pegou 605, somou 124, 729, somou 219, 948 e assim por diante, tá? Beleza, era isso que queríamos mesmo. Agora, a gente também, além disso, a gente quer frequência percentual. A gente não quer só números absolutos, mas a gente quer saber quanto esses 605, por exemplo, da Índia, representa do total. A gente pede o quê? A coluna frequência da tabela, né? E divide pela soma da coluna frequência para cada registro, tá? Então, sem multiplicar por 100, vocês vão ver aqui, ó, que ele dá um resultado em decimal, tá? Então, para deixar só num formato como se fosse percentual mesmo, eu multipliquei por 100, né? Então, a gente tem aqui. Beleza, agora vamos juntar tudo na mesma tabela.
criamos duas colunas na tabela de frequência lá. Uma chamada frequência acumulada, que a gente vai agregar a lista de frequência acumulada, que a gente acabou de criar, e a outra chamada símbolo de percentual, a gente vai agregar a lista, perdão, de frequência percentual, tá? Como é que ficou essa tabelinha no final? Países, frequência, frequência acumulada e o percentual que representa aquela frequência do total. Então, vocês podem ver aqui algumas conclusões, né? Mais de 50% dos filmes são americanos, das produções são americanas, seguidas de produções indianas, seguidas de produções japonesas, produções canadenses são menos de 3%, enfim. Tá? Legal. Então, aqui temos uma tabelinha de frequência usando esse método, tá? De gerar as informações separadamente e agregar depois numa tabelinha. Agora, a gente pode usar uma função do Pandas chamada Value Counts. A gente só especifica para ele a coluna que a gente quer fazer essa conta de valores, que no caso aqui é a coluna Production Countries, né? E a gente puxa essa função Value Counts. Vamos ver o resultado aqui. Enfim, eu atribuí um objeto aqui, né, chamado tab frequência 2, o segundo método que a gente está usando. Ó, ele já trouxe aqui, ele até inclusive ordenou do maior para o menor, né, os países e a frequência, tá? Aí, beleza, quero transformar isso em data frame, deixar a coluna, o nome da coluna bonitinho, né, a gente chama a função lá data frame, convertemos e aí nomeamos a coluna como frequência. Como é que ficou daí? Formato de data frame com a frequência para cada país. Legal. Agora, da mesma forma, eu quero o percentual, tá? Crio uma nova coluna, tá? Então, chamando aqui tab frequência 2, o nome da coluna vai ser percentual. O que eu quero nessa coluna? O production countries, value counts, mas aí eu posso usar esse parâmetro dentro dessa função aqui, pessoal, que é o parâmetro normalize, tá? Normalize igual true. Normalize igual true, ele, em vez de trazer a frequência de números absolutos, ele vai trazer a proporção, tá? Vamos ver aqui, ó. Olha lá, proporção em decimais, né? Eu quero em multiplicado por 100, para ficar mais fácil. Está aqui multiplicado por 100. Legal? Então, vamos ver como é que ficou a cara ali da tabela. Total, né? Agregamos o percentual. Já está bonitinho aqui. Legal? Vamos supor que a gente quer mais um nível de análise, pessoal. A gente quer inserir mais uma variável categórica aqui, para ter um segundo nível, tá? Por exemplo, tem uma coluna na base de dados que chama type, que diz se a produção é um filme ou uma série, tá? Se é um filme ou uma série. Vamos lá. Só um instantinho aqui, que meu computador está, vocês podem ver, travando um pouquinho. Chegamos aqui, mais de uma coluna. Sabe o que a gente tem que fazer? Na função ValueCounts, em vez de a gente passar só uma coluna, a gente passa um array aqui, né? A gente passa o nome das duas colunas que a gente quer. Estou colocando aqui normalize igual true, vou deixar sem esse parâmetro aqui primeiro, vou explicar para vocês. Veio lá, ó, países de produção, e aí o tipo também segregado. Então vamos lá. A gente pode ver aqui que 33,168% dos registros, né, das produções são filmes americanos, seguido de séries americanas com 20,46%, seguidos de filmes indianos com 15,46% e assim sucessivamente, tá? Vocês veem que se vocês querem, por exemplo, em vez do maior para o menor, que é o padrão que vem na função ValueCount, já a gente quer do menor para o maior, tem um parâmetro que a gente pode colocar aqui chamado ascending, né? Que em vez a gente quer em ordem em vez de ser ordem descendente, a gente quer em ordem ascendente, a gente colocaria true aqui, tá? Daí ele já iria do menor para o maior, tá? Esse é um outro. Vocês podem na biblioteca do Pandas lá explorar um pouquinho mais essa função, tá? Recomendo isso. Mas enfim, é uma função que já retorna a tabela de frequência de uma forma automática. Eu prefiro essa daqui do que a primeira que eu passei para vocês ali, tá? Então é isso, pessoal. Tá? Até o próximo vídeo. Bons estudos. Tchau, tchau.